Fala, galera! Vamos continuar a correção dos exercícios da apostila de matemática do 7º ano Rio Educa 2024. Conteúdo do 2º bimestre de 2024. Os exercícios agora, número 27, 28 e número 29. Página 116 e página 117. Da apostila. Mas antes, galera, de começar a fazer essas correções, vamos assistir a um pequeno vídeo que vai falar sobre as transformações geométricas referentes ao conteúdo desta página, beleza? Então, antes da gente fazer essa correção, vamos assistir então a esse pequeno vídeo aí de 9 minutos. Fala, galera, agora nós vamos fazer alguns testes aqui com este polígono que eu construí, fazendo reflexão. Vou fazer a reflexão dele em relação ao eixo Y, que é aqui o vertical, tá vendo? Então, se eu estiver ali fazendo a reflexão, percebam que esse segmento AB está inclinado para a esquerda. Como a reflexão, ele vai estar inclinado para a direita lá no outro, tá vendo? E percebam que a gente não consegue coincidir uma figura. Por quê? Elas ficam o quê? Elas ficam refletidas. O braço direito no esquerdo, o esquerdo no direito. Então, elas não vão coincidir, tá bom? Então, esta reflexão que eu estou colocando aqui é uma reflexão em relação ao eixo Y, que é esse eixo vertical. Se eu descer a figura, ela vai descendo lá, ó, vai ficando simétrica em relação ao eixo Y. Se eu aproximar, ele aproxima. Se eu afastar, ele afasta. Tá vendo? Ó? Vou passando para lá. Ó. Um passa para cá e outro passa para lá. Eles vão ficando refletidos. Isso aqui é uma transformação geométrica chamada reflexão. E essa reflexão é em relação ao eixo Y. Tá vendo? Ó? Em relação a esse eixo Y aqui. Esse aqui, né? Mexi no eixo errado. Então, se você, de novo, afastar, ele afasta. Se aproximar, ele aproxima. Agora, vamos fazer a reflexão. Ao invés de fazer a reflexão em relação ao eixo Y, vamos refletir ela aqui em relação ao eixo X. Vamos lá. Tá vendo, galera? Olha só. Agora, nós o quê? Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Agora, nós fizemos a reflexão dessa figura em relação ao eixo X. Sempre a gente tem que ter um eixo, não é um ponto, tem que ter uma reta para ele fazer a reflexão em relação a algum eixo. Tá vendo? Ó, se eu aproximo a figura, ela vai aproximar. E ela vai coincidir? Não, ela fica totalmente ali, ó, desfocada. A reflexão ela não coincide. É diferente lá da translação e da rotação, que nós já vamos ver agora. Tá vendo? Então, eu tenho duas reflexões aqui, ó. Eu tenho uma reflexão em relação ao eixo Y, que é o vertical. Tá vendo? O que está aqui refletiu lá do outro lado, como se fosse um espelho. E tem uma reflexão aqui embaixo também. Eu não coloquei os pontos, mas exatamente, ó, esse aqui é o B, entendeu? Colocando para lá. Aí, ó, tá de B para A, que seria de B' para A', assim vai. Tá bom? A figura, como é que ela fica? Tá vendo? Ó, refletida. E eu não consigo voltar e coincidir ela. Então, reflexão em relação ao eixo Y, tá vendo? Afastei aqui, aproximei aqui, aproxima lá. Tá vendo? Beleza, galera? Vamos fazer agora a translação em relação a um vetor. Tem que ter um vetor, né? Bom, agora sim eu tenho um vetor que está aqui apontando de cima para baixo e vou fazer essa translação dessa figura na direção e sentido daquele vetorzinho ali. Então vamos lá, transladar, translação essa com este vetor. Então tá vendo? Ó? Ela foi aqui para baixo. Conforme eu diminuo o vetor, que está aqui, ó, ela vai diminuir a sua translação. Percebam o quê? Que ela está igualzinha. Eu consigo coincidir essas figuras assim, ó. Elas conseguem coincidir, ó. Se ficar o vetor 0, ó, ela volta para o lugar, ó. Colocando aqui que eu não estou conseguindo ter o controle com o mouse. Mas ela coincide, ó. Tá vendo? E aonde que eu quero transladar isso? Eu posso transladar para cá. Posso transladar para lá, ó. Tá vendo? É de acordo com o teu vetor que vai dar direção e sentido. Quero botar ela aqui, ó. Quero afastar mais. Quero aproximar. Quero levar para lá. A figura ela não modifica. Tá vendo? Ó? É diferente da reflexão, que a reflexão
um segmento está inclinado para a esquerda, a reflexão dele vai ficar inclinada para a direita. Entendendo? Assim vai. Então, entendendo a diferença da translação e da reflexão? Então, ó, aqui é uma simetria de translação. Neste caso, seria uma translação horizontal, porque eu desloquei esse polígono que estava aqui para lá. Se eu mexer o polígono, lá também vai mexer, ó. Tá vendo? Veio para cá. A distância vai ficar igualzinha, ó. Entendeu? E para eu aumentar a distância, aí tem que ser no vetor. Aumento ou diminuo esse vetor, entendeu? Ó, afastando, colocando para cá, mudando. E ele não muda de local. Inclusive, ele consegue coincidir quando você vai botando ali no vetor 0. A figura coincide, ó. Vou tentar colocar aqui no vetor bem para coincidir. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Consegui coincidir, porque deve estar 0,1, não está o vetor 0. E assim, ó, conforme eu vou mexendo nesse vetor, eu vou deslocando a figura sem mudar ela ali, sem deformar a figura. A figura está igualzinha, ó. E eu consigo fazer essa simetria de translação aonde quer que eu coloque esse vetor, tá vendo? Ó, coloquei aqui nesse quadrante, coloquei aqui, posso até colocar ele lá também, ó, coincidindo, posso colocar aqui do lado, entendendo? Então, isso aqui, se eu colocar assim, seria uma translação, o quê? Uma translação vertical, porque eu desci a figura, tá vendo? Translação vertical. Se eu coloco assim, translação horizontal, tá vendo? Transladei aqui horizontalmente. Os eixos vão ficar mudados, beleza? Vamos ver agora a rotação. Na rotação, eu preciso ter um ponto. Diferente lá da translação e da reflexão, que eu tenho que ter um eixo, uma reta, né? Para você ali fazer a simetria em relação a uma reta. Já a simetria de rotação, você vai ter que ter um ponto. Pode ser até um ponto aqui, pode ser esse próprio ponto. Eu posso rotacionar essa figura, deixando aqui ao redor desse ponto, ou posso pegar um ponto qualquer aqui. Vamos lá agora. Agora eu tenho um ângulo, eu posso estar variando aqui, ó, para fazer a rotação. Então, este ângulo, você pode aumentar ou diminuir. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, estou botando aqui. Vamos tentar colocar aqui 90 graus, fazer mais ou menos aqui, ó, 90 graus. Se eu rotacionar essa figura aqui, ó, 90 graus e fixar esse ponto aqui, a figura vai dar uma pendida para cá, ó. Quer ver? Ou para lá. Eu não sei se ele vai pegar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Deixa eu ver aqui primeiro. Vamos lá, rotacionar em torno desse ponto com este ângulo aqui, ó. Tá vendo? Conforme eu botei o ângulo lá, ele rodou para a direita. Se eu fizesse o contrário, ele ia rodar para cá. Então, ó, vamos botar assim, invertendo, tá vendo? Estou rodando em torno ali daquele ponto, tá vendo? Isso que é rotacional, tem que ter um ponto. E eu fiz uma rotação, aqui ele está fazendo a rotação no sentido, se eu vier para cá, no sentido horário. Se eu colocar para lá, ele rotaciona no sentido anti-horário. Vamos tentar colocar aqui um 90 graus, tá vendo? Aqui está 90 graus no sentido anti-horário. A figura estava aqui, então a minha rotação fixei esse eixo, este é chamado de eixo de rotação, e essa figura vai estar rotacionando de acordo com o ângulo que eu for traçando, tá vendo? Se eu aumentar este ângulo, ele vai rotacionando, ó, tá vendo? E o eixo que eu quero rotacionar, eu que coloquei, eu que determinei ali, tá vendo? Determinei este eixo aqui. Só que ele pode rotacionar um outro ponto que não esteja na figura também. Vamos lá. Então, eu tenho um ângulo aqui e esse ângulo aqui está medindo 87 e alguma coisa. Agora eu vou rotacionar, vou botar um outro ponto aqui. Vou fazer uma rotação desta figura em relação à origem, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Eu vou rotacionar essa figura. Vamos botar um ângulo aqui para ela vir para cá. Seria um ângulo de 180. Então, vamos botar para cá, para ela ficar bem certinha lá. Por isso que deu ruim lá. Vamos lá, 180 graus. Então, ela vai vir para cá. Vamos lá, assim eu espero, né? Fazer uma rotação dessa figura em relação a com este ângulo aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó. A figura ficou o quê? Ela teve uma rotação. E qual foi o eixo de rotação? Um ponto que está fora da figura, tá vendo? Ó? Se eu afastar essa figura, ela também vai afastar aqui, ó. Se eu pegar isso, vai afastar lá. Por quê? Está sempre em relação
aquele ponto ali, ó. Tá vendo? E eu consigo coincidir uma com a outra na rotação? Sim ou não? Consigo também. Só que eu tenho que tentar colocar o ângulo ali no zero, para ele ir para lá para onde que você tá vendo? Vendo? Foi ali é que eu passei, tá muito descoordenado aqui, mas ele coincide também, ó. De novo passei batido. O único que não consegue coincidir, que eu falei para vocês, é o que? A reflexão, porque a reflexão é o que a gente tem que lembrar, aquela coisa que a gente fica no espelho. Olhou para o espelho, levantou o braço esquerdo, o espelho vai levantar o direito, entendeu? Então, mais essa transformação geométrica é chamada de rotação. Você pode fazer a rotação, como eu falei, com um ponto na própria figura ou um ponto fora da figura. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma rotação de 171 graus e pouco, né, 0,7, e a minha rotação é aqui, eu vou fazendo com que ele rode ali, ó. A figura vai estar rodando ali, então você pode chegar aqui, ó, mexendo no ângulo e ela vai rodar, ó. Tá bom, galera? A minha figura original era essa daqui, o que eu desci para ela estava aqui. Fazer a rotação de novo dela, tá lá, ó. Se for 180, ela fica bem simétrica ali, ó. Tá vendo? Então, você já sabe o que é uma rotação também. Beleza, galera? Então vamos reforçar o que a gente viu no vídeo sobre as transformações geométricas, né? Para ver se realmente a gente entendeu, para depois a gente ir de fato para os exercícios. Então, as transformações geométricas que a gente estudou foram o quê? Translação, rotação e reflexão, beleza? Então vamos aqui conceituar cada uma delas. Translação consiste em mover, lembra que a gente tinha um vetor lá? Mover uma figura de um ponto a outro ponto no plano, mantendo sua forma, orientação e tamanho. Veja, ele não deforma, ele desloca, né, a figura de acordo com o vetor, mas ele não deforma, beleza? Como é que seria então assim a figura de uma translação? Veja, ó, peguei essa figura aqui e joguei para cá de acordo com um vetor, tá vendo? Tirei ela dessa posição, que estava aqui à esquerda, joguei ela para a direita. Lembra que a gente viu isso lá nos vídeos? Então entenda o que é a translação, beleza? Acho que fixou na mente de vocês. A outra transformação é a reflexão. Lembrando também que quando você faz a translação, você vai transladar em relação a algum eixo. Entendeu? Tem um vetor, mas você vai estar transladando. Então, veja, você vai ter ali uma referência, uma reta, alguma coisa desse tipo. A reflexão também você vai ter o eixo de reflexão. Vai estar refletido em relação a quê? Entendendo? Mas qual é a diferença da translação e a reflexão? É que na reflexão, lembra que eu falei que é a coisa espelhada? Se você levantar o braço esquerdo, na reflexão vai levantar o braço direito. E assim vai. Elas não vão coincidir. Se eu pegar essa figura e deslocar aqui para cima, elas coincidem, porque elas não estão espelhadas. Entenderam? Aqui é uma simetria de translação. Então, ó, vamos aqui ao conceito de reflexão. A reflexão consiste em espelhar uma imagem em relação a uma reta, que pode ser horizontal, vertical ou inclinada, não importa. Esta reta é chamada de eixo de reflexão. Veja, eu tenho que ter uma reta para saber se ela vai ser espelhada para a direita, para a esquerda, numa inclinação de 45 e assim vai. Mas tem que ter uma reta, tá bom? Então, como é que seria aqui como é que seria então aqui a reflexão nessa parte desse mesmo desenho? Seria como? Tá vendo? Ó? Isso aqui é a reta que está fazendo o quê? É chamado o eixo de reflexão. Se eu jogar para lá, não vai coincidir, porque ele está espelhado. Então, veja, a translação você desloca, muda de posição no espaço, mas o posicionamento, se está da esquerda para a direita, ele vai manter, tá bom? Já na reflexão, não. Ó. Esse pedaço está apontado para a esquerda, o outro vai estar apontado para a direita. E assim vai, tá bom? E a rotação já não é um eixo, não é uma reta. Não vai ter um vetor. Aqui não vai ter uma reta para fazer a simetria de translação como a simetria de reflexão. Na rotação é um ponto. Ele vai rotacionar em relação a um ponto, que pode estar na figura ou não, entenderam? A rotação, ó, o que é a definição de uma imagem? Consiste em girá-la em relação a um ponto no plano. Veja, é em relação a um ponto, mas ela coincide. Você gira
mas ela coincide, tá bom? Seria dessa forma aqui, se fosse colocar a mesma figura, né? Para a gente fazer ali a rotação. Tá vendo, ó? Eu rotacionei em relação ao ponto P. Peguei essa figura aqui e fiz uma rotação, ó. Joguei para lá. Verdade, fiz para cá, né? Rodei aqui no sentido horário. Ó, ela estava em pé, como se estivesse tombando para lá. Mas tudo em relação a esse ponto P. Eu poderia colocar em relação a um ponto na figura, como a gente viu lá no vídeo, tá bom? Isso posto, vamos então aos exercícios. Vamos lá. O exercício número 27. Na imagem abaixo, vemos parte da frente do Museu do Amanhã, que está localizada na zona portuária do Rio de Janeiro. Analise a imagem e responda. Existe alguma relação entre o lado direito e o lado esquerdo? Veja, aqui é como se tivesse aqui um eixo de simetria, tá vendo? Ele está refletindo de um lado e para o outro. Então, dessas transformações geométricas, aqui está tendo o quê? Está tendo uma reflexão, tá vendo? Uma simetria de reflexão e o eixo é esse daqui, ó, que vai dividir o lado direito para cá e o lado esquerdo. O que está do lado direito está refletindo aqui no lado esquerdo. Veja, tem uma parte inclinada para a direita, aqui vai ter outra parte inclinada para a esquerda. Então, como é que a gente poderia responder isso? Sim, existe um espelhamento, ou seja, uma simetria de reflexão dos lados direito e esquerdo. Beleza, galera? Vamos então ao exercício número 28. O exercício número 28 diz o seguinte: veja no plano cartesiano abaixo os triângulos criados a partir de uma simetria de reflexão. Veja, é uma simetria de reflexão. A reflexão aqui em relação ao eixo Y, ele não vai mudar. O triângulo, tá vendo? O triângulo não muda ali. Mas quando você vai colocar a simetria de reflexão em relação ao eixo X, ele vai ficar espelhado conforme eu já tinha falado para vocês, tá vendo? No triângulo é porque é um triângulo. Se fosse ali uma outra figura qualquer, um quadrilátero, ia ficar de forma diferente. Mas vamos ver aqui o que ele está perguntando. Então aqui existe uma simetria em relação ao eixo Y. Pegou essa figura e refletiu aqui em relação ao eixo Y. Pegou essa figura e refletiu aqui em relação ao eixo X. Vejam que se eu tentar coincidir esse triângulo azul no vermelho, não vai dar. Mas se eu tentar coincidir o azul no amarelo, vai dar. Então, a reflexão no eixo Y de triângulo, eu consigo coincidir. Entendeu? Mas quando eu vou colocar aqui no eixo X, eu não vou conseguir, depende da figura, depende da forma de reflexão que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá. Quais são as coordenadas dos vértices? Ele está misturando tanto as transformações geométricas como as coordenadas. Então, lembrando que isso aqui é uma unidade, 2, 3, como a gente viu lá no plano cartesiano. Vamos colocar aqui quem são as coordenadas desse triângulo ABC ali. Quem são as coordenadas do triângulo ABC? Lembrando que o par ordenado tem que ser x primeiro e depois o y. Então, o ponto A é quem? Ó? Menos 2, porque vai estar aqui, ó, menos 1, menos 2, agora sobe. Menos 1, 2, 3, menos 1 e 3. O ponto B, que vai estar aqui, ó, estou fazendo do triângulo azul. Menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e subiu 1. Então, menos 3 e 1. 1 positivo, porque subiu. E o ponto C vai ser quem? Veio para cá, ó, menos 1 e subiu. Então, menos 1 e 1. Então, quais vão ser ali agora as coordenadas dos outros? Lá, ele está pedindo aqui na letra A as coordenadas diversas do triângulo simétrico em relação ao eixo X. O simétrico em relação ao eixo X é o triângulo vermelho. Ele que é o simétrico em relação ao eixo X. Entendeu? E isso aqui a gente tem que lembrar que é uma reflexão. Então, ele quer as coordenadas de A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas. Então, vai ser quem? O A duas linhas vai ser quem? Mesma coisa, ó. Tá aqui a origem do X. Menos 1, menos 2. Então, o A tem que ser menos 2. E como vai descer, ó? Menos 1, menos 2 e menos 3. É o que a gente já tinha feito naqueles exercícios lá de plano cartesiano. O B duas linhas, perdão, é menos 3 e menos 1. É só você observar também aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e desceu ali. E o B e o C, perdão, duas linhas é o menos 1 e menos 1. Por quê? Ó? O C duas linhas está aqui. Ele pediu o triângulo que está o quê? Simétrico em relação ao eixo X.
por reflexão, tá bom? Então as coordenadas estão ali. E quais são as coordenadas dos vértices do triângulo simétrico em relação ao eixo Y? Simétrico em relação a uma reflexão. Ó, esse triângulo refletiu ali, então é o A', o B' e o C'. Quais são as coordenadas do A'? Só você colocar aqui, ó, tá na origem, vem, ó, 1, 2. Então 2 e vai subir quanto? 1, 2, 3. Então 2, 3. De forma análoga, o B' é o mais 3 e mais 1, e o C' é o 1 e o 1. Beleza, galera? Vamos então ao exercício número 29. O exercício número 29 está pedindo para a gente fazer, faça uma simetria do emoji por translação. Lembrando que translação é aquele do vetor. Ele não vai mudar ali, não vai deformar a figura. A figura não vai ficar invertida. A figura vai ser a mesma que está ali, só que deslocada. Entenderam? Então ele quer uma translação horizontal. Translação horizontal, você vai traçar para cá, ó. Esse emoji que está aqui no segundo quadrante, ele vai para o primeiro quadrante, tá bom? Então, ó, bum, veio para cá. E qual seria uma translação horizontal, uma translação vertical? A translação vertical, ele vai vir aqui para baixo, para o terceiro quadrante. Ele está aqui e vai ficar como o sorriso dele? Vai ficar igualzinho aqui. Só vai deslocar aqui, o vetor vai vir para cá. Então seria como aqui, ó. Essa aqui é a translação horizontal, esqueci de escrever. E essa aqui vai ser a translação o quê? Vertical, tá vendo? Ó, eu trouxe ele para cá. Se eu pedisse aqui uma reflexão em relação ao eixo X, como é que seria essa figura aqui? E aí, já pensaram? Seria dessa forma que está aqui? Não. Se fosse uma reflexão em relação ao eixo X, a figura ficaria de que forma? Eu coloquei aqui para a gente ver, ó. Seria dessa forma aqui, tá vendo? Porque é como se ele estivesse olhando no espelho. Então, são coisas distintas. A reflexão, a translação e a rotação. Então, nesse tipo de exercício, você tem que perceber o que ele está pedindo. Tá bom, galera? Vamos ficar por aqui. Esse vídeo ficou bastante extenso, mas foi necessário. Tá bom, galera? Então, eu vou pedir de novo para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa moral pro professor, dá o joinha, compartilhe, comente. Isso é muito importante ali para o engajamento do vídeo, para chegar a mais gente. Tá bom, galera? Vejo vocês então no próximo vídeo.